Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma reunião da tua igreja. Senhor, é no teu nome que nós nos reunimos, única e exclusivamente em teu nome. Senhor Jesus, é pelo teu nome, quando nós cremos que nós fomos salvos, fomos introduzidos em seu corpo, no qual tu és o cabeça. Senhor Jesus, somente tu tens palavras de vida eterna. Por isso, nessa noite, Senhor, fala mais uma vez tais palavras, que sejam o Senhor falando a sua palavra. Senhor, edifica-nos, Senhor, nos conduza ao teu reino, alinha-nos conforme a tua vontade. Ó Senhor Jesus, amém. O título da mensagem dessa semana, irmãos, é Nascer do Espírito, é nascer do alto. O título é Nascer do Espírito é nascer do alto. E a base dessa mensagem está no Evangelho de João, no capítulo 3. Como não temos projeção, seria importante que os irmãos acompanhassem em suas Bíblias. Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. Senhor Jesus, esse trecho da palavra mostra um diálogo que Jesus teve com um homem chamado Nicodemos. Antes de tudo, explicar para os irmãos quem era Nicodemos. Nicodemos era um religioso, era um fariseu, alguém que achava, assim como o apóstolo Paulo, que estava fazendo um serviço para Deus através da religião. Nicodemos era alguém respeitado, era alguém culto, idoso já, e que tinha uma posição elevada ali na religião. Ele era um fariseu e ele gozava de uma boa reputação, respeito por parte de todos os judeus. Ele era de uma moralidade elevada, ou seja, era um espelho para muitos na religião dos judeus ali, dos fariseus. Senhor Jesus. E Nicodemos, ele presenciava tudo o que acontecia ali em Jerusalém, aos arredores, onde Jesus habitava, onde Jesus passava. Milagres aconteciam. E Nicodemos, então, tem o sentimento de se encontrar com o Senhor Jesus. João capítulo 3, no versículo 1 diz: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então percebemos que ele era um dos principais ali dos judeus na religião, na seita dos fariseus. Ele era alguém muito prestigiado. Senhor Jesus. No versículo 2 diz: este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então nesse versículo 2 fala que esse encontro entre Nicodemos e o Senhor Jesus aconteceu à noite. Irmãos, cada palavra da Bíblia, ela não pode ser desprezada. Se aqui falou que foi de noite, é porque tem um significado. Nicodemos, como ele era essa pessoa, um líder religioso entre os fariseus, ele tinha ali a sua reputação muito bem quista entre todos os judeus. Porém, os judeus, os fariseus, não criam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, que era o Messias, aquele que veio para nos salvar.
Vamos ler no capítulo 7 do Evangelho de João. Senhor Jesus. A partir do versículo 40. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Então, diante das palavras de Jesus, muitas pessoas criam, outras ficavam ali perguntando se era de fato o Filho de Deus, o enviado de Deus, o Cristo. Senhor Jesus. O 42, não diz a Escritura que Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Agora, na sequência dos versículos, nós vamos ver quem é que queria prender a Jesus. João 7, a partir do versículo 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esses lhe perguntaram: por que não o trouxestes? Então os guardas receberam ordens ali dos principais sacerdotes e fariseus para prender o Senhor Jesus. A resposta dos guardas foi essa, versículo 46. Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. Replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Os fariseus questionando os guardas: será que vocês foram enganados também? Versículo 48. Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? A pergunta que foi feita é: alguém importante creu em Jesus? Senhor Jesus. O 49. Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Então, essa palavra plebe é no sentido desprezível de todas as pessoas. Senhor Jesus. No versículo 50, então, Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examinas e verás que da Galileia não se levanta profeta. Então nós entendemos agora o porquê que Nicodemos se encontrou com Jesus durante a noite. Ele via algo de especial em Jesus, ele via possivelmente que Jesus era o Filho de Deus, tanto é que na declaração dele ali, ele fala que sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver contigo. Então Nicodemos, ele reconhecia que Jesus vinha da parte de Deus, mas ele se encontra com Jesus à noite, porque ele tinha muito a perder em relação à posição dele quanto na religião, a posição dele no sinédrio, a posição dele diante dos fariseus. Ó Senhor Jesus! Então, com essa preocupação de não ser visto falando com Jesus durante o dia, ele vai de noite se encontrar com Jesus, para que fica às ocultas aquele encontro e as pessoas não vissem ele falando com Jesus. Senhor Jesus. E quando ele faz essa pergunta para Jesus, no versículo 3, o Senhor responde para Nicodemos: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo
que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Todo homem tem a necessidade, para ver o reino de Deus, do novo nascimento. Assim como nós viemos a esse mundo, viemos pelo nascimento dos nossos pais carnais, todo homem tem a necessidade de nascer de Deus. Então, Jesus falou isso para Nicodemos: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, no versículo 4 de João 3, irmãos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então Nicodemos tomou aquela palavra do Senhor Jesus de a necessidade de nascer de novo em sua mente. Ele pensou: para mim nascer de novo, eu vou voltar ao ventre da minha mãe? A resposta então do Senhor Jesus foi, versículo 5: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. No versículo 3, o Senhor falou da necessidade de nascer de novo. Agora no versículo 5, ele está falando o que é nascer de novo. Não é voltar no ventre da mãe e nascer pela segunda vez, como Nicodemos, na sua mente, imaginou. Mas o nascer de novo significa nascer da água e do Espírito, ser regenerado, nascer do alto, nascer de Deus. Senhor Jesus. Como isso acontece, irmãos? Um novo nascimento acontece quando cremos em Jesus. João capítulo 1, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então esse versículo deixa claro que o homem precisa nascer de Deus, não nascer do sangue, não da vontade da carne, mas nascer do alto, nascer de Deus. E isso acontece com aqueles que recebem, o versículo 12, Jesus como seu Senhor, que creem no seu nome. Para reforçar esse sentimento, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 8 e 9. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então a salvação acontece quando cremos que Jesus veio para nos resgatar. Quando confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração, somos salvos. Ó Senhor Jesus. Evangelho de João, no capítulo 19, falando sobre o nascer da água e do Espírito. O que significa isso, irmãos? Nascer da água e do Espírito. É nascer do alto, é nascer de Deus. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 34 diz:
Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Nosso Senhor, quando estava ali crucificado, um soldado veio e com uma lança perfurou Nosso Senhor, e do seu lado saiu sangue e água. O sangue é facilmente visto. De longe, alguém que estava presente naquela cena veria o sangue saindo do Nosso Senhor. Mas a palavra de Deus diz que do seu lado saiu sangue e água. O sangue é para a purificação dos nossos pecados, é para a nossa remissão, e a água é para nos dar a vida de Deus. Senhor Jesus, e quem é que presenciou esse fato? Que do lado de Jesus saiu sangue e água. Capítulo 19 de João, versículo 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, versículo 26, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, que é o apóstolo João, que escreveu esse evangelho, disse: mulher, eis aí o teu filho. No versículo 25 falam que eles estavam junto à cruz, e o Senhor crucificado e dialogando ainda com eles: mulher, eis aí o teu filho. Versículo 27, depois disso, ao discípulo: eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Irmãos, para nós vermos tudo aquilo que o Senhor deseja mostrar para nós, é necessário que nós estejamos próximos ao Senhor. Só João e essas pessoas que estão descritas aqui é que testemunharam que do lado de Jesus saiu sangue e água. No capítulo 19, versículo 35, João reforça aquilo que ele viu. Ele fala assim, João 19, 35. Aquele que isto viu, testificou, sendo verdadeiro o seu testemunho. E ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Então, se o Senhor permitiu que tal palavra fosse escrita, é para que nós crescemos em sua palavra, que do lado de Jesus saiu sangue e água. O sangue então para a remissão dos nossos pecados, e a água para nos dar vida. João 7, 38. Que água é essa, irmãos? É a água que nos dá vida, certo? O Senhor Jesus, ele fala um pouco dessa água, tanto nesse capítulo 7, versículo 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. As pessoas que estão no mundo, eles têm sede. Nada do que eles experimentam nesse mundo é capaz de saciá-los. É uma busca que todo ser humano tem, uma busca para ser saciado, para ser completo. Senhor Jesus, no versículo 38 o Senhor diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Versículo 38 fala assim, quem crer em mim, como diz a Escritura. Os fariseus, os religiosos, criam que Jesus estava presente, ele era um homem. Ninguém falava assim, Jesus não existe. Eles criam que Jesus estava ali, mas não aceitavam o testemunho de Jesus,
não aceitavam que ele era o enviado de Deus. Então, o povo simples que creu ali no Senhor foi beneficiado com a salvação. E aqui diz: quem crer em mim, como diz as Escrituras. As Escrituras diz que Jesus viria a essa terra para salvar o seu povo. Desde Gênesis até Apocalipse é mostrado Jesus. Senhor Jesus. Então, quem crer no Senhor Jesus, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. João capítulo 4, no encontro do Senhor Jesus com a mulher samaritana. Versículo 14 do Evangelho de João, capítulo 4. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, essa água que nós recebemos quando cremos no Senhor e hoje está dentro de nós, é a água que nos sacia, é a água que nos completa. E essa água, a palavra diz que ela tem o poder de jorrar de nós, uma fonte a jorrar para a vida eterna. E lá no outro versículo de João 7:39, como falava? Senhor Jesus, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ó Senhor Jesus. Então essa água hoje que está em nós, no nosso interior, Deus quer usar para alcançar pessoas. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, o nascer do alto, o nascer da água e do Espírito, é o nascer que nos capacita a viver segundo a vontade de Deus. Voltando no diálogo do Senhor Jesus com Nicodemos, no versículo 6, então, ele fala para Nicodemos, depois de falar da necessidade de nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, o nascer do Espírito, o nascer de Deus, o nascer da água e do Espírito, nos capacita a fazer a vontade de Deus, a viver segundo aquilo que Deus deseja. Ó Senhor Jesus. Então todos os que não receberam Jesus possuem uma única vida. E nós que cremos em Jesus hoje, dentro de nós temos duas vidas. A nossa vida humana, com a nossa vontade humana, natural, e a vida de Deus. Essa vida, para todo cristão, é uma vida conflitante, irmãos. No capítulo 7 de Romanos, Paulo fala a respeito deste conflito. Senhor Jesus, Romanos, capítulo 7, versículo 15 diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então, essa vida humana, natural, sem o novo nascimento, ela não pode agradar a Deus. Senhor Jesus, aqui ele fala que ele nem compreendia o próprio modo de agir, ele fazia aquilo que ele detestava. Essa vida, quando nós não dependemos do Senhor, da vida nova que recebemos,
ela só faz coisas que desagradam a Deus. Senhor Jesus, o versículo 18 desse mesmo capítulo: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. É importante nós reconhecermos o quão terrível é essa nossa vida, irmãos. Paulo disse, e a palavra de Deus está dizendo: eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum, não há nada de bom no homem. A cultura humana ensina que o homem, através da educação, ele pode se tornar alguém melhor. E isso pode de fato acontecer na sociedade. Uma pessoa que tem mais cultura, mais esclarecimento, ele pode se tornar talvez mais educado, mais gentil, enfim, desenvolver algumas virtudes. Mas essas virtudes não faz dele um filho de Deus, ou seja, essas virtudes não faz com que ele possa ver as coisas de Deus, a necessidade de novo nascimento. O Senhor falou, nascer de novo para ver o reino de Deus e depois para entrar no reino de Deus. Então, essas virtudes desenvolvidas através da educação não pode fazer um homem entrar na glória, entrar na presença de Deus e um dia ser salvo pelo seu conhecimento, pela sua boa educação, pela cultura que ele recebeu. Senhor Jesus, então o apóstolo Paulo, ele reconhecia. Paulo, irmãos, ele era, assim como Nicodemos, alguém que era muito benquisto, ele era um líder. Ele foi educado aos pés de Gamaliel, ele conhecia o Antigo Testamento como poucos. Então, era alguém que, depois de ter todo esse conhecimento, lá em Filipenses ele fala assim que ele considerava tudo aquilo como refúgio, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele entendia, ficou claro para ele que a única coisa que levava a um futuro promissor era a vida de Deus. Toda a cultura humana, assim como Moisés também, todos os ensinamentos que ele recebeu no palácio, como um príncipe de Faraó, era algo que diante de Deus, quando for pesado, insignificante. Então hoje nós estamos buscando aquilo que de fato vale a pena. O viver no Espírito, segundo a vida que recebemos, é que vai nos dar um futuro promissor, um futuro na presença de Deus que vai valer a pena. Ó Senhor Jesus. Versículo 20 desse capítulo: mas eu faço o que não quero, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo sabia que a carne dele não prestava pelo fato do pecado estar nela. Essa é a nossa realidade, irmãos, e nós precisamos ter essa clareza. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus, não são aceitos por Deus. Então esse é o conflito que nós temos hoje. Temos a nossa vida humana com a nossa vontade e a vida de Deus. E os que estão na carne não podem agradar a Deus. O Senhor fala na sua palavra que o Pai, Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O Pai procura esses seus adoradores. Ó Senhor Jesus. Versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. O anterior falou que o pecado habita em mim. Agora o 22 fala que, o 21 fala que o mal reside em mim. Os irmãos reconhecem isso? Que o pecado habita em vocês, que o mal reside em vocês? Senhor Jesus, graças a Deus pelo versículo 25.
O 24 ele fala, né? Estou perdido, desventurado homem que sou, desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo com a minha mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então essa lei do pecado, irmãos, ela nos leva a fazer tudo aquilo que desagrada a Deus. Nossa carne, ela está enferma no pecado, a condição dela é morte. Senhor Jesus, e o exemplo de uma lei é muito interessante, né? Como a lei da gravidade. Se eu solto esse alimento diário aqui, ele vai cair. Se eu solto de novo, ele vai cair. A lei da gravidade, ela puxa tudo para baixo. Se eu soltar 10.000 vezes a lei vai estar agindo e vai fazer com que o alimento diário caia sobre a mesa. Então uma lei é algo que não pode ser quebrado, a não ser que exista uma outra lei mais forte do que esta lei, a lei da gravidade. E existe, graças a Deus, uma lei mais forte que nos livrou dessa lei tão forte que é a lei do pecado e da morte. Romanos 8, no versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, por causa dessa lei, irmãos, do Espírito da vida em Cristo Jesus, hoje nós podemos aceitar o convite que foi feito a João em Apocalipse no capítulo 4. Vamos lá, ler novamente esse versículo. Ó Senhor Jesus, depois dessas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo, o Senhor dizendo, sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Essa lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos leva para outra dimensão, na dimensão da vontade de Deus, na dimensão do reino de Deus, onde a sua vontade é feita. Senhor Jesus, Romanos 8, versículo 14, fala assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Então, nós cremos em Jesus, recebemos o seu Espírito em nós, nascemos do alto, nascemos da água e do Espírito. Hoje precisamos aprender a viver na dependência desse Espírito. O capítulo 7 ali desse conflito entre a carne, o Espírito em fazer a vontade de Deus, é importante para nós reconhecermos que na nossa carne nós não podemos agradar a Deus, porque ali habita o pecado, o mal habita na carne. Senhor Jesus, João 3, voltando no versículo 8 de João 3, que fala, o vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. O vento, o Espírito, ele é aquele que não tem uma direção lógica. Se a gente for pensar de maneira lógica sobre um milagre, um milagre é algo que sai fora da nossa compreensão. Por isso que é chamado de milagre. É algo que nossa mente, ela vai contra a lei do soltar e cair, vai contra a lei da gravidade. O milagre é o sobrenatural de Deus
que acontece? Quando o Senhor Jesus, ele convida Pedro para andar sobre as águas. Pedro, ele venceu algumas leis ali, porque se você chega diante da água, o normal é que você afunde, mas Pedro, ele, pela palavra do Senhor, obediente à sua palavra, ele então foi ao encontro do Senhor e conseguiu esse feito de andar sobre as águas. Tá certo que depois ele começou a olhar para o lado ali, veio a naufragar e o Senhor foi lá e resgatou Pedro. Mas nessa esfera do Espírito é onde as coisas acontecem e é onde nós devemos viver, irmãos. O cristão é aquele que vive pelo Espírito. Esse versículo 14 de Romanos que a gente leu, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Esse filhos diz respeito a filhos ruiós, filhos que aprenderam ali e cresceram na sua experiência com Deus, que ele vive mais tempo na presença de Deus, ele é guiado pelo Espírito de Deus. Ó Senhor Jesus! Então o Espírito ele não segue uma lógica humana, o Espírito segue o seu próprio caminho, fazendo aquilo que agrada ao Pai. O vento, ele tem a sua própria vontade, a sua determinação, a sua resolução. A vontade do Espírito do vento é fazer a vontade do Pai. Quando nós seguimos o Espírito, nós fazemos a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus! Isaías, no capítulo 55, o Senhor ele faz aqui uma comparação a respeito dos nossos caminhos e os nossos pensamentos e os seus pensamentos. Isaías 55, a partir do versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, a vontade do Espírito, a vontade de Deus, é muito elevada em comparação à nossa vontade. Nós temos a nossa vontade, nós temos o nosso caminho. Deus tem a sua vontade, Deus tem o seu caminho. O Espírito, ele tem a sua vontade, o seu caminho. Ó Senhor Jesus! E nós temos que reconhecer isso, irmãos, que os nossos pensamentos são tão pequenos, por maiores que nós achamos que nós somos bons, que nossas ideias são geniais. Por mais que nós acreditamos que nós somos alguma coisa, Deus fala para nós: meus pensamentos e meus caminhos são tão mais elevados do que os seus pensamentos e seus caminhos. Ó Senhor Jesus! Versículo 11, o 10. Porque assim como descem a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para que dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Interessante, o Senhor está falando aqui a respeito do caminho de Deus e o caminho do homem, o pensamento de Deus e o pensamento do homem, e na sequência ele começa a falar a respeito da sua palavra. A palavra de Deus, quando sai da boca de Deus, é para fazer a obra de Deus. Ele fala que a palavra dele é como a chuva, que ele permite que ela caia do céu, mas com o propósito de molhar a terra para germinar e produzir fruto. Assim é a palavra que sai da minha boca, o Senhor diz. Não volta para mim vazia, mas faz aquilo que me dá prazer.
Senhor Jesus, quando nós seguimos o Espírito, quando nós fazemos a vontade do Espírito, nós damos prazer para Deus, nós agradamos a Deus. Ó Senhor Jesus, e a vontade de Deus, a vontade do Filho, a vontade do Espírito, é que Cristo encabece todas as coisas. O Senhor tem falado isso conosco constantemente. Senhor Jesus, o Senhor, quando ressuscitou, Ele subiu à destra do Pai. Hoje Ele está sim à destra do Pai, mas Ele também está hoje como cabeça da igreja, cooperando conosco. Nós somos o corpo de Cristo, cada um de nós somos membros, mas temos Cristo como nosso cabeça. E a vontade de Cristo hoje precisa ser a nossa vontade. Nós também temos que ter esse desejo de ver a igreja edificada. Isso é o zelo pela casa de Deus. Isso ardia no coração do Senhor. Isso arde no coração do Senhor. Ver a igreja edificada. Em Mateus, no capítulo 26, ó Senhor Jesus, é 28, irmãos, Mateus 28, versículo 18, a grande comissão que o Senhor Jesus deu à igreja. Jesus, aproximando-se, lhe falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu confesso para os irmãos que quando eu via esse último versículo principalmente, que o Senhor estaria comigo até o final, até tudo ser concretizado, eu ficava feliz, eu tinha uma segurança, mas nessa semana eu fiquei ainda mais feliz, porque o Senhor falou para mim o porquê Ele estaria comigo. Ele não estaria comigo simplesmente para me guardar do mal, para me abençoar, mas Ele estaria comigo todos os dias para que Ele e eu fizéssemos a vontade do Pai. Amém. Senhor Jesus, em Marcos, Senhor Jesus, eu não marquei esse versículo, deixa eu ver aqui, está no domingo do alimento diário. Senhor Jesus, Marcos capítulo 16, fala palavras semelhantes, mas usa um termo diferente ali, que é muito rico. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. O 19 e o 20 agora. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Então Cristo, depois de comissionar os discípulos, Ele ascendeu aos céus e está assim assentado à destra de Deus. Mas lá em Mateus falou que Ele estaria conosco também todos os dias até a consumação dos séculos. E aqui no 20 fala assim: e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Ó Senhor Jesus, então o Senhor Ele está mesmo, irmãos, junto conosco, cooperando conosco. Quando nós somos um com a vontade do vento, quando nós não vivemos pela nossa lógica humana, quando nós não questionamos o Senhor: Senhor, eu preciso voltar no ventre da minha mãe?
Essa pergunta de Nicodemos, hoje nós colocamos Nicodemos ali como um exemplo de alguém questionador que vivia pela lógica, mas muitas vezes eu sou desse jeito. Eu questiono o Senhor assim a respeito de certas coisas e não ajo pela fé. Eu não ajo segundo o vento, eu não ajo segundo o Espírito. Senhor Jesus, que o Senhor possa estar trabalhando isso em cada um de nós. Irmãos, eu não tenho nem noção do horário. 8h30. Ó Senhor Jesus. Vamos só dar... Senhor Jesus. Vamos ver Ezequiel no capítulo 4. Não, é 38, né? De Ezequiel. Os 4 seres viventes. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ezequiel 1:20, né? Senhor Jesus. Ezequiel capítulo 1, no versículo... aqui está falando a respeito dos seres viventes, mas no versículo diz assim, ó, 20. Para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impeliam, e as rodas se elevavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Então aqui nós vemos que onde o Espírito queria ir, iam. Os seres viventes hoje, irmãos, essa figura dos 4 seres viventes diz respeito ao Senhor Jesus como cabeça e nós como seu corpo. Hoje, quando nós somos um com o Senhor, nós somos como esses seres viventes. Onde o Espírito quer ir, nós somos um com o Senhor. Senhor Jesus, para onde o Espírito queria ir, iam, pois o Espírito os impeliam. É o Espírito que os levava. Senhor Jesus, que visão gloriosa. Ó Senhor Jesus. E só para finalizar aqui, sobre o zelo com a casa de Deus, vamos ler Salmo 135, quando Davi ele faz ali uma confissão a respeito do seu coração, o desejo que ele tinha de ver a casa de Deus edificada. Senhor Jesus, e esse é o desejo que precisa, irmãos, arder também no nosso coração. Salmo 135, versículo do 1 ao 5. Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Ó Senhor Jesus, acho que não é esse aqui o salmo não, hein? Senhor Jesus. Salmo 132, desculpa aí, do 1 ao 5. Senhor Jesus, mas louvai ao Senhor. Senhor Jesus, Salmo 132. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que me repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Davi ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Está aqui a resposta do porquê Deus fez tal comentário a respeito de Davi. Ele tinha esse zelo
pela casa de Deus. Ele tinha esse coração de ver a casa de Deus edificada. E esse também precisa ser o nosso coração, irmãos, de ver Cristo reinando, primeiro sobre nós, depois sobre a igreja e depois Ele reinando sobre todas as coisas. Senhor Jesus, o sentimento que eu tinha para compartilhar com os irmãos era esse. Acho que seria muito importante que nós fizéssemos rodinhas aí para compartilhar um pouco do que cada um ganhou, aí desse também a sua porção. Amém. Jesus é o Senhor.